Queridos, coloca para mim, por favor, né, Marcelo, Joel 3:10. Joel 3:10. Joel 3:10 diz assim: forjem as suas enxadas, fazendo delas espadas e das suas foices lanças. Agora, queridos, nós vamos ficar com a última parte do versículo. Diga o fraco, eu sou guerreiro. Talvez em outra tradução, e é a que nós vamos usar, diga o fraco, eu sou forte. Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: eu sou forte. Eu sou forte. Glória a Deus. Diga o fraco, eu sou forte. Senhor, essa é a tua palavra, Pai. É a palavra, Senhor, que eu te pedi, e o Senhor compartilhou aquilo que o Senhor queria falar com os teus filhos nessa manhã. Então, Pai, me dê sabedoria, me dê graça para compartilhar, Pai, da forma como o Senhor deseja a tua palavra nessa manhã. Nós já repreendemos toda a tentativa das trevas de deixar as mentes vazias, as mentes distraídas. Que neste momento, Senhor, as mentes e os corações sejam levados cativos ao Senhor, ó Pai. E que a tua palavra nessa manhã encontre um solo fértil e que produza frutos em nome de Jesus. Amém. Coloca para mim a foto do elefante. Queridos, olha aqui esse elefante. Já viu o tamanho que é esse animal? Queridos, se esse animal ele não fosse domado enquanto pequeno, enquanto bebê, neste tamanho e nessa força do elefante, os domadores de circo não conseguiriam fazer todo aquele espetáculo que eles conseguem fazer com os elefantes. Então você sabe qual é a estratégia dos domadores de elefante? Eles pegam o elefante ainda bebê, amarram cordas muito grossas nesse elefante, fincam uma estaca no chão e amarram aquela corda na estaca. E esse elefante, enquanto bebê, ele tenta se soltar. Por vezes ele machuca. E ele fica ali, diz os domadores, 1 ano tentando se soltar. E não. Só que ele vai para o 2º ano e ele ainda continua a fazer tentativas para soltar-se daquelas cordas. A partir, queridos, do 3º ano ele já não tenta mais. As tentativas frustradas dele, o cansaço, as tentativas que o magoaram, transmite para a mente do elefante que as cordas são mais fortes do que ele não pode com aquelas cordas. Então, queridos, diz os domadores que depois dessa fase que a mente dele já ficou presa, a sua fraqueza, as suas impossibilidades, a sua impotência, basta colocar uma cordinha fraca e basta um cabo de vassoura, que ele nunca mais vai tentar sair daquele lugar. Ele não faz mais tentativas de sair das amarras daquelas cordas. Igreja, o que eu estou tentando falar com você nessa manhã? Talvez aqui nessa manhã tem pessoas que devido a tantas decepções, a tantas frustrações, perdas, tentativas após tentativas frustradas, sem sucesso, estejam aqui nessa manhã com essa sensação de impotência, com essa sensação de que eu não consigo. E essas correntes que hoje aprisionam a sua mente, eu não consigo, não deixam você romper ministerialmente, não deixa você romper, queridos, profissionalmente, não deixa você romper emocionalmente. Quando eu li, queridos, essa ilustração do elefante, eu li naquele livro, que eu compartilhei lá nas redes sociais, lá comportamentos tóxicos, eu falei, gente, eu preciso preparar uma mensagem para levar para a igreja. Porque eu olho para aquela aqui, querido, para essa ilustração e eu imagino que aquelas correntes no pensamento do elefante que geraram aquela impotência nele, talvez muitos de nós estejamos com essas correntes no nosso pensamento, que tem gerado para nós esse sentimento de que eu não consigo, de que eu não posso, de que tudo que eu faço dá errado, de que eu sou um fracassado. Talvez você está sentado aí e está falando assim, não adianta lutar. Eu já vi que eu não consigo, eu já vi que eu não posso. E essas correntes, pastor, são mais fortes do que eu. Queridos, eu pergunto para você nessa manhã, um elefante adulto desse porte aqui, será que as correntes que amarram ele são mais fortes do que ele? Claro que não. Mas ele pensa, porque a mente dele, ela foi construída e foi cauterizada para que ele pensasse dessa forma. Essa crença foi construída na mente dele. E hoje, qualquer cordinha que o segure,
ele não vai tentar mais. Igreja, traga isso para o nosso contexto. Traga isso para o nosso contexto. O que eu quero te ensinar, que não importa quais foram as decepções, os fracassos que você já viveu, não importa quais são essas correntes que hoje têm aprisionado a sua mente, Elisângela, a sua mente, Shalimar, não importa quais são essas correntes que te prendem, porque a partir do momento que nós conhecemos Jesus e passamos a pertencer a esse Deus, Ele pode quebrar nessa manhã, Ele pode nos libertar de toda essa corrente, como renovando a nossa mente e nos transportando para a nossa nova condição. Não aquela condição de prisioneiros, de acorrentados, de que eu nada posso. Mas Ele pode renovar a nossa mente e nos levar para esse lugar, para essa nova condição, onde nele e com Ele nós podemos todas as coisas. Filhos, Jesus já entrou na nossa vida. Você está entendendo isso? Jesus já entrou na nossa vida e Ele pode mudar esse quadro. Talvez a Cô está olhando para mim e fala assim: pastora, mas como Ele pode mudar esse quadro? E eu queria que você passasse para o segundo slide, por favor. Queridos, eu olho hoje para a sociedade, eu olho para os filmes, e os filmes falam para nós que nós podemos ser um super-homem ou uma super-mulher. O problema é que essas pessoas aqui, queridos, elas são fortes, são suficientes nelas mesmas. O Homem-Aranha recebeu sei lá o que da aranha e ficou poderoso. O Superman veio de uma galáxia, então ele chegou poderoso. A força está toda neles. A fonte são eles mesmos. Eles acontecem, eles fazem, eles brilham. Eles são invencíveis. Mas tem um personagem, queridos, que retrata muito mais aquilo que sou eu e que é você. E não é o Superman, porque eu e você não somos super-homens, não somos super-mulheres. Mas tem um outro personagem, queridos, um desenho de 20 anos atrás, agora entregamos a idade, né? Muito mais, 30 anos atrás, né? 30 anos atrás. Que esse desenho chamava He-Man. Quem lembra do He-Man? Uia, tem muita gente que lembra do He-Man. Queridos, o He-Man, ele pegava a sua espada e ele falava assim: pelos poderes de Grayskull. Pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força. Não era por ele mesmo. Ele sabia que a força dele não estava nele. A força do He-Man vinha de uma outra fonte. Pelos poderes de Yahvé, pelos poderes do Senhor dos Exércitos, pelos poderes daquele que é. Nós somos, igreja. Nós somos. Não somos por nossa causa, nós somos por causa dele. Filhos, eu olho hoje para umas coisas e o mundo tentando falar que você é uma super mulher e cada dia você é mais estressado, cada dia você é mais sobrecarregado. Eu olho para os coaches e os coaches querendo falar que você acontece. Mas nós olhamos para nós e nós vemos, sim, nós somos pequenos, o nosso tamanho é pequeno. Se comparado a tudo isso que Deus fez, nós não somos nada. Nós somos fracos, sim, porque a Bíblia diz que nós somos fracos. Queridos, nós temos limites e para nós há sim impossíveis. Mas quando Deus cruza a nossa história, quando Deus entra na nossa história, nós somos fracos, mas Deus é forte. E porque o nosso Deus é forte, nele nós somos fortes. Nós somos pequenos, mas Deus é grande. Nele eu e você somos grandes. Nós somos limitados, mas nós pertencemos a um Deus que é ilimitado. E é na ilimitação dele que nós vencemos, que nós rompemos. Filhos, isso é tão interessante. É por causa dele que eu e você podemos viver milagres. É por causa dele que o impossível pode acontecer. Ele pega, queridos, a nossa fraqueza, e na nossa fraqueza a força dele, o poder dele se aperfeiçoa. Eu gosto tanto do Salmo 18, 29. Coloca para mim, por favor. Um salmo de Davi, porque ele entendeu, queridos, essa verdade. Ele diz assim: contigo, não é sentigo, não é sem você, contigo. Com o Senhor eu posso avançar contra uma tropa. Com o meu Deus, eu posso transportar muros. Não é na minha força, não é sozinho. É com meu Deus que eu avanço, é com meu Deus que eu rompo. É na força do meu Deus que esses limites caem por terra. Nós agora estamos com Ele. Essas correntes vão quebrar.
Essas correntes vão quebrar, porque agora nós entendemos a nossa condição nele. Nós entendemos a nossa condição nele. Com Deus eu posso, com Deus eu faço, com Ele eu aconteço. Mas, queridos, o contrário é: sem Ele nada podemos fazer. João 15, verso 5 diz assim: eu sou a videira e vocês são os ramos. Aqueles que permanecem em mim e eu nele, ou seja, aqueles que estão comigo e eu com Ele, esses darão frutos, esses escreverão a história, esses romperão. Mas aqueles que não estão, sem mim, vocês não podem fazer. Com Deus nós podemos transportar muralhas. Com Deus nós podemos, queridos, vencer um exército. Mas sem Deus nós nada podemos fazer. Diga o fraco: eu sou. Filhos, entenda algo nessa manhã. Eu não quero dizer que você é forte em si mesmo. Eu não quero dizer que você é grande em você mesmo, que você é ilimitada em si mesmo. Eu estou a dizer que uma vez com Deus, o Espírito Santo de Deus agora habita em você. E essa aliança, essa parceria é que muda a sua condição. Queridos, guarda uma frase no seu coração que o Senhor me deu. Ele disse assim: todas as nossas limitações caem por terra quando nós pertencemos e nos movemos por esse Deus que é ilimitado. Todas as nossas limitações caem por terra quando nós nos movemos com Ele e quando nós pertencemos a Ele. Filhos, Moisés abriu o mar vermelho, mas o Deus dele sim. Josué abriu o Jordão? Não, mas o Deus dele sim. Elias orou e fez cessar ali a chuva e houve seca. Depois Elias orou e veio a chuva. Elias fez chover, mas o Deus dele sim. Você está entendendo, queridos? Davi venceu o gigante. Venceu, pastora, mas venceu na força dele? Na força e no nome do Senhor dos Exércitos. Pedro, Paulo, Filipe curaram enfermos, curaram pessoas, mas curaram na força deles? Curaram pelo poder do Espírito Santo. E esse Espírito Santo habita em você, se move em você. Tudo que eles fizeram pelo nome e pelo poder e pela força do Senhor, eu e você podemos fazer, porque servimos, pertencemos e nos movemos por esse mesmo Senhor. Filhos, de onde vem a força de Sansão? Se você responder que é no cabelo, você vai ver. De onde vem a força de Sansão? A força dele vem do Senhor. A nossa força vem do Senhor e a nossa força está no Senhor. Queridos, tem uma passagem aqui que a gente usa muito para falar sobre dízimos e ofertas, mas eu quero trazer uma outra ótica para você nessa manhã. Tanto Lucas quanto Marcos vai relatar o testemunho dessa mulher. E tanto Lucas como Marcos usa só 4 versículos para falar dessa mulher. Esse testemunho que Jesus fez questão de destacar e deixar para o meu e seu aprendizado, ele chama uma oferta de uma viúva pobre. Quando você olha para aquela pequena passagem, você vê que nessa pequena passagem nós encontramos 3 limitações na vida dessa mulher e uma circunstância intimidadora. Ela tinha ali, queridos, a questão da limitação dela civil. Ela era o quê? Viúva. Ela tinha uma limitação aqui econômica. Ela era o quê? Pobre. E ela tinha também uma limitação social, porque naquela época mulher não tinha voz ativa. Então ela era o quê? Mulher. E eu olho para essa história aqui, a primeira limitação dela, ela era uma viúva. Queridos, quando você vai para Deuteronômio, você vai ver ali que há uma proteção, uma tríade de proteção, uma tríade de amparo. A lei mosaica, sempre ali Deus deixou essa lei para que os israelitas cumprissem, para amparar 3 pessoas: os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Essas pessoas não eram pessoas pobres, eram pessoas sem terra, legalmente dependentes, economicamente fracas. Nós ainda não estamos falando de pobre. Essa lei amparava esses que eram sem terra, legalmente dependentes e economicamente fracos. Só que agora Jesus fala, ela não apenas era viúva, estava nessa condição, mas ela realmente era o quê? Pobre. E eu olho, queridos, a descrição dos recursos que essa mulher tinha e diz que ela tinha 2. Então Jesus nos mostra a quantidade e mostra também o valor. Eram 2
moedas. Só que Jesus não para por aí, falaram que eram 2 moedas, o quê? Pequenas. A quantidade 2 e o valor. Só que você imagina, aquela mulher está ali na sinagoga, queridos, não sei se você já foi numa sinagoga. Na sinagoga os homens ficam embaixo, as mulheres no andar de cima, e não há nem mistura ali. Então imagina essa viúva, essa mulher pobre, ela vendo aqueles ricos se aproximarem do gasofilácio, porque essa é a condição intimidadora. O verso 41, coloca para mim por favor. Diz que os ricos depositavam grandes quantias. Então, queridos, ela está lá, no mundinho dela, 2 moedinhas. Os ricos vinham e depositavam. Ela não é uma condição limitadora. O que as minhas 2 moedinhas vão fazer diferença nessa obra? O que os meus 2 peixinhos vão fazer a diferença nessa obra? O que os meus 5 pães vão fazer a diferença nessa obra? Queridos, o que eu quero falar para você? Que mesmo ela tendo tantas limitações, mesmo ela sendo intimidada por uma circunstância como essa, ela não se deixou limitar. Essa mulher rompeu em fé. Essa mulher rompeu em fé. E Jesus fez questão de deixar o aprendizado dela para mim e para você. Talvez, queridos, eu e você fala assim: pastora, eu não tenho nada para entregar. Olha só como é que o pastor Herbert prega. Como é que eu vou me candidatar a pregar na igreja? Olha só como é que o pastor Fred canta. Olha só. Desculpa, pastor, como o pastor Fred prega. Já coloquei o senhor no ministério de louvor, o senhor viu? Olha só como a Leandra dança. Olha só como é que a Nilceia ora. Olha só como é que a Larissa canta. Eu vou me candidatar o quê? Eu não sei fazer nada. Eu não vou doar, eu tenho tão pouco que não faz diferença. Lá o irmão acabou de doar 30 e poucos colchões. Eu só posso doar meio. Queridos, às vezes nós olhamos para o outro, olhamos para aquilo que o outro tem, para aquilo que o outro faz, olhamos para nós e achamos que o que nós temos e o que nós podemos entregar é tão insignificante. Mas eu olho para essa mulher e eu vejo que nenhuma dessas limitações e nenhuma daquelas circunstâncias intimidadoras impediram ela de se tornar um testemunho de fé e um exemplo que Jesus citou para encorajar a mim e a você. Mas o contrário também acontece. Talvez nós estejamos aqui, nós temos tanto tempo, nós temos tanto conhecimento, nós temos tudo e nós não entregamos. Talvez você tenha visto a gente anunciar a questão da obra e você seja um engenheiro, sabe mexer com pladur, mas você não vem aqui dar 1 hora do seu trabalho. Queridos, eu nunca pintei parede, mas se precisar, igual os meninos já viram, eu pego o rolo e eu pinto a parede. Não fica bonito, mas eu tô lá. Eu não sei, queridos, o Walter do mercado financeiro de São Paulo, hoje é o nosso zelador, ele fica colocando prego, colocando porta no lugar e pintando as paredes. Queridos, quando eu vim para a igreja um tempo atrás, eu era profissional, eu tinha lá registro na SATED, Sindicato dos Atores, ali do Rio de Janeiro. Então eu era diretora profissional, atriz profissional, e eu vim para a igreja e eu falava assim: nossa, mas por que teatro na igreja é tão ruim? E não fazia nada. Queridos, Deus um dia me tocou profundamente. Ele falou assim: então por que você não entra lá para ajudar eles a fazerem? Às vezes nós estamos assim cheios do conhecimento, mas nós não colocamos a mão na massa, a gente só sabe criticar. Hoje, queridos, eu pego as meninas aqui, eu pego as meninas da dança. Vamos fazer um teatro? Vamos, a gente ensaia 2 dias, 3 dias e está aqui, porque é para glorificar o nome do Senhor. Às vezes você está cheio de diploma, você está aí doutorado, de mestrado e não sei o que, queridos, e você pode se candidatar a dar uma aula no curso de líderes e ajudar o pastor Aldo. Mas você, queridos, não faz. Talvez nós não estamos fazendo porque achamos que não temos nada para oferecer. E às vezes nós temos tudo para oferecer, mas não queremos oferecer. Eu olho para Moisés, Deus tinha um chamado para Moisés e ele falou assim: ah não, Deus, passa para outro, eu não sei falar. Vem, Gideão. Ah, Senhor, a minha tribo é a menor, a minha família é a menor da tribo de Manassés. O Senhor quer que além de eu ir ainda seja eu? Eu sou o mais insignificante da minha família, eu sou o menor de todos eles. Samuel unge Davi. O pai nem Davi mostra para Samuel. Mostra todos os filhos, menos Davi. Porque Davi era um pastorzinho, era o caçulinha. É um caçula, é um pastorzinho, não serve para ser o rei. Pedro, Mateus, um cobrador de impostos. Pedro, um pescador. Por que não chamou um mestre da lei? Por que não chamou um fariseu? Maria Madalena, uma ex-prostituta. Por que não chamou uma mulher ali cheia de moral e ilibada? Ah, queridos, quando nós entendemos que Deus só precisa de pessoas dispostas. Queridos, é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. E os improváveis são os queridinhos de Deus. Porque Deus pega esses que não são
e mostra através dos que não são que Ele é. É como se Ele falasse: vocês não são, mas eu sou. Vocês não são, mas eu sou. E isso te basta. Isso é tudo o que importa. Você alinha, não importa se você não sabe falar. Você alinha, não importa se você é pobre. Você alinha, não importa se você é pescador. Eu posso fazer de vocês pescadores de homem. Eu posso tornar vocês embaixadores do meu reino. Você alinha, não temas, porque eu sou contigo. Filhos, para nós ultrapassarmos talvez a nossa limitação, sabe o que Deus vai fazer? Ele vai nos fortalecer, Ele vai nos chamar, Ele vai fazer acontecer. Mas Ele vai primeiro nos tirar da nossa zona de conforto. Quando Ele nos levar para lugares maiores, quando Ele nos fizer a romper as limitações, tenha certeza, você vai sair da sua zona de conforto. Filhos, eu fui em obediência ao meu líder para um congresso nos Estados Unidos. Era em Dallas, não tinha nada a ver com Orlando. E aí ele fala: Ana, aqui no congresso está corrido, vamos fazer uma reunião em Orlando. Não estava nada planejado. E eu cheguei lá achando que era uma reunião, e ele vira para mim num culto como esse da manhã e diz assim: você vai pregar à noite. Sabe o que eu fiz? Depois, se você quiser, você assiste o vídeo, tá lá, em rede. Eu virei para o meu pastor e falei assim: ah não, pastor, eu tenho vergonha. Tenho vergonha. Filho, sabe o que está por trás desse eu tenho vergonha? Eu tenho que sair da minha zona de conforto. Está tão bom onde eu estou, para que eu vou me expor? Sabe, queridos, nós temos tantas desculpas. Eu tenho vergonha, eu sou o mais pobre da minha casa, eu não sei falar, eu sou insignificante, eu não tenho tempo. Ah, é tudo muito moderno. Como é que eu vou cantar no louvor se lá fica aquele tanto de coisinha no meu ouvido, fica tac, 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 eu nem sei o que é aquilo. Desculpas para permanecer na zona de... Semana passada, a Kelly falou assim: pastor, eu sei que a sua agenda está cheia. Pelo amor de Deus, almoça comigo então, porque eu preciso falar do Shine. E ela me contou algo, queridos, que eu chorei na mesa do almoço. Ela disse: pastor, a senhora sabia que aquela pessoa que eu pedi para a senhora para colocar de co-líder do nosso GC, ela não sabe ler? Eu falei: como que ela lê as suas mensagens? As pessoas que estão ao lado lêem as mensagens que eu mando para ela. Mas a partir de agora eu vou mandar em áudio. Ela lê a Bíblia por áudio. Os estudos do GC, as pessoas gravam para que ela possa ouvir. Essa menina não foi levantada, queridos, apenas como uma líder de GC. Ela faz o carisma. Sabe como que são as provas dessa menina? São orais. Que limitação, queridos, que você está colocando para você poder romper. Ela não lê. Aqui no nosso meio está fazendo um seminário, está liderando um GC. Sabe, filhos, com Deus nós não temos mais limitação. Mas talvez seja nós mesmos que estamos limitando a obra de Deus na nossa vida. Tem vergonha. Sei ler, sei falar, tem tempo. Mas ontem, queridos, eu estava no meu carro, me dirigindo para casa. Eu falei: Senhor, qual a mensagem que o Senhor quer falar? O púlpito é teu, o microfone é teu. E Ele diz para a minha igreja que toda a sua limitação termina quando eu entro. Diga para a minha igreja: toda a sua limitação termina quando eu entro. Não há mais limitação quando nós estamos em Cristo Jesus. Mas talvez, queridos, as nossas desculpas tenham nos limitado. Não é o Senhor, mas talvez as nossas desculpas. E Ele fala para você nessa manhã: vem com fé, vem com coragem, porque eu estou contigo. Filhos, o que te limita? É o financeiro? O que você acha que tem te limitado? É o físico? É o intelectual? Cadê a dona Angélica? Dona Angélica, vem cá, pode vir aqui na frente. Quantos anos a senhora tem, dona Angélica? 76, ela se candidatou ao diaconato. Hoje quem trouxe a minha água foi a dona Angélica. Obrigada. O que te limita, filho? É uma doença. Ou o que tem te limitado é você mesmo. O que eu quero dizer para você nessa manhã é que com a força que vem do Senhor, nós podemos enfrentar qualquer desafio. Diga o fraco: eu sou forte. E eu quero terminar com um vídeo, queridos, de um irmão, Nicholas James. Talvez você já o tenha visto, mas quando eu vi pregar ao vivo lá na Lagoinha, eu entendi que eu não estava fazendo nada. Apaga as luzes, coloca o vídeo do irmão para mim, por favor. Eu não estava pronto. Não tenho braço nem pernas, mas sou muito grato por essa asinha de frango.
As pessoas se assustam quando me veem pela primeira vez. Foi bem legal quando eu cheguei em um voo sozinho e todos lá embaixo me olharam sorrindo, esperando outras pessoas descerem. E eu desci e eles surtaram, tipo assim. Sabe, é bem assim, eu sempre fico tentando olhar pra mim mesmo e dizer, o que aconteceu? Sabe? Sabem, houveram vezes em que eu olhei para minha vida e pensei, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. E você então se concentra nas coisas que deseja ter ou então nas coisas que não deseja ter. E aí você se esquece do que você tem. Eu creio que em nenhum ponto da minha vida eu diria, eu desejo braços e pernas, eu desejo braços e pernas, porque desejar não adianta. O que tenho visto na vida são alguns princípios-chave, e a primeira coisa que vi é que devemos ser gratos. É difícil ser grato, cara. Te digo que quando eu tinha 8 anos de idade, pensava sobre minha vida que eu nunca me casaria, que eu nunca teria um emprego, que nunca teria uma vida ou um propósito. Qual o tipo de marido que eu poderia ser? Se nem mesmo eu poderei segurar a mão da minha esposa. É uma mentira você pensar que não é bom o bastante. É uma mentira você pensar que não vale nada. Uhul! Está congelando, não estou sentindo minha mão. Eu amo a vida, sabem? As pessoas me perguntam como posso sorrir tanto. E eu digo, bem, é uma longa história. Mas, ao mesmo tempo, é muito simples. Sabem, às vezes é muito difícil sorrir quando acontecem coisas na vida que você não sabe ou não compreende. E você não sabe se conseguirá superar. Você passa por uma tempestade na vida e você não sabe quanto tempo a tempestade vai durar. E hoje irei compartilhar com vocês alguns princípios que aprendi na minha vida e que vocês poderão usar nas suas vidas. Ser paciente, na verdade, é algo muito difícil. Eu percebi que mesmo não podendo segurar a mão da minha esposa, mas quando a hora chegar, poderei segurar o seu coração. Eu não precisarei de mãos para segurar o seu coração. Sabem, é assustador pensar quantas garotas têm distúrbio alimentar. É assustador pensar quantas pessoas têm ódio na vida devido à sua situação em casa, com ódio dos outros. É assustador pensar como muitas pessoas se sentem sem valor. Todas as garotas aqui e agora, quero que saibam que vocês são bonitas. Vocês são lindas do jeito que são. E rapazes, vocês são os caras. Nasceu sem braço e sem perna. Ele tem família. Ele prega o evangelho em todos os lugares. Essa é a mensagem de hoje, sem limitação. A nossa força vem do Senhor. A nossa força está no Senhor. Queria te convidar a ficar de pé. E nesse momento, queridos, nós vamos orar. Filhos, eu queria que os intercessores passassem pelos corredores. Nessa manhã, nós vamos orar e eu queria que toda intimidação que está te prendendo possa soltar nessa manhã. Toda corrente, toda fortaleza que foi construída na sua mente, dizendo para você que você não é nada, você é insignificante, que você não pode, que você é um fraco. Essas correntes vão cair hoje em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Concentra, foque agora em você e no Senhor. Só você sabe a sua limitação. Só você sabe por que você não tem rompido. Só você sabe o seu histórico. Quando as correntes te prendiam e você tentava sair e não conseguia. Só você sabe quantas vezes você tentou e fracassou e hoje você não consegue tentar mais. Pai, Espírito Santo, vai levando eles agora naqueles dias de adestramento. Naqueles dias, Pai, que o inimigo usou e tem usado para aprisionar os teus filhos e a mente deles, dizendo para eles que eles não vão dar em nada, que eles não vão chegar em lugar nenhum. Pai, em nome de Jesus, queridos, agora é momento de batalha espiritual. Que os intercessores vamos entrar em oração. Você que é intercessor, você que é pastor, passa pelos corredores aí. Queridos, se você se sentir mal, levanta a mão, deixa o intercessor ir até você. Nós vamos cantar, nós vamos guerrear e nós vamos ir nessa manhã. O Senhor vai quebrar todas as correntes. No Senhor você é forte, no Senhor você é grande, no Senhor não há limites para você. Há poder, Pai, há poder, Senhor, no teu nome. Há poder no nome
nome de Jesus. Há poder. No nome de Jesus. Há poder. Comece a declarar isso. Há poder. Há poder. Há poder no nome de Jesus. Toda corrente seja quebrada nessa manhã. Corrente da mentira. Da mentira que Satanás soprou no teu ouvido. Você não vale nada. Vale sim. Jesus morreu por você. Toda mentira, toda corrente do medo seja liberto agora, em nome de Jesus. Todo medo, todo espírito do medo, bata em retirada agora, da autoridade no nome de Jesus. No nome de Jesus.